Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos falar aí sobre este módulo Genética do Sistema ABO. Este módulo ele traz o que a gente aprendeu no ano passado, no nono ano, a respeito do sistema sanguíneo, né, do sistema ABO, e aí ele vai trazer algumas informações, né, com mais voltadas para a área da genética. Então, vão ter coisas novas e coisas antigas aí para vocês, tá? Então, inicia-se a imagem aí, ó, com o hábito da doação do sangue, né? E esse hábito pode salvar vidas. Então, é importante quem puder fazer doação de sangue para que esse sangue seja, então, utilizado numa emergência. Então, olha lá, ó, em julho de 2017, né, o material de vocês traz essa historinha falando sobre a doação de 350 mililitros de sangue de um jovem aqui do Brasil que salvou uma menina lá na Colômbia, tá? De 1 ano e 2 meses de idade. Isso aí acabou então gerando, né, uma grande divulgação na época. Por quê? Porque no caso dessa paciente é uma condição especial que a gente vai entender ela daqui a pouco, né? Então, olha lá, a perda de grande volume de sangue pode causar debilidade e até a morte do paciente. O sangue transporta o gás oxigênio e os nutrientes pelo corpo, né, dos seres vivos. Então, no primeiro instante, a notícia ela até pode parecer estranha, mas ela é extremamente importante porque é uma situação rara. E aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas pessoas que podem ajudar com relação a isso. Então, olha lá, ó. Em casos de transfusões de sangue são necessárias, né? A gente conhecer os tipos sanguíneos é importante. Nós vamos estudar os componentes genéticos do sangue e os problemas que estão relacionados a cada transfusão. Então, nós vamos entender quem pode doar para quem pode receber, né, de quem, e nós vamos entender também que isso pode causar alguns problemas, certo? E isso é definido geneticamente. Então, vamos lá. O sangue e a primeira lei de Mendel, né? As primeiras tentativas aí de transfusão de sangue ocorreram lá no século XVIII, no século XVII, desculpa, tá? E era aplicado sangue de animais em humanos. Olha que coisa doida, né? E aí, a primeira transfusão, tá, usando sangue humano, vai acontecer em 1818, né, por um médico inglês chamado James Blundell, tá? Essas tentativas desse médico, né, nem sempre davam certo, então, né, elas davam errado, e aí o paciente apresentava um quadro de coagulação, né, do sangue, né, que muitas vezes levava à morte. E aí, alguns anos depois, em 1902, o médico austríaco Karl Landster, ele vai identificar as causas desta incompatibilidade entre os sangues das pessoas. Então, o que que ele fez? Landster, ele vai pegar amostras de sangue, tá? Amostras do plasma, do sangue de algumas pessoas, com o sangue de outras, observando a coagulação que estava acontecendo. E ele vai concluir que, então, que existe algumas substâncias no plasma que chamou de aglutininas, capazes de provocar a aglutinação das hemácias, pois essas possuem aglutinogênios em suas membranas. Essa pesquisa, né, de Lamster fez com que a gente tivesse a identificação do sistema sanguíneo ABO, que aí nós temos quatro tipos de sangue, o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, né? Esses fenótipos são resultados, então, da expressão de três alelos, e aqui estão esses alelos. Olha lá, ísão A, ísão B e izinho. Os alelos ísão A, né, o alelo ísão A é responsável, então, pela produção do antígeno A. O, ah, o alelo ísão B é responsável pela produção do antígeno B. E o alelo izinho não determina a produção de nenhum antígeno, tá? E aí, ó, para continuar, nós relembramos algo que a gente viu no ano passado. As substâncias presentes no plasma sanguíneo, chamadas por Landster de aglutininas, são anticorpos, enquanto que os aglutinogênios presentes na membrana das hemácias. Hoje sabemos tratar-se de um antígeno. Então, eu tenho antígeno na hemácia, chamado de aglutinogênio. E no plasma, eu tenho, então, as aglutininas.
Desta forma, quando um paciente recebe sangue de outra pessoa, os anticorpos presentes no plasma vão reagir com os anticorpos que estão nas hemácias, tá bom? Daquela pessoa que você está recebendo, né? Do sangue que você está recebendo. Uma pessoa cujo sangue é A, aglutinogênio A, ou seja, isso aqui. Então, deixa eu trazer para vocês essa outra imagem maior aqui, ó. Então, uma pessoa que tem nas hemácias o aglutinogênio A vai ter no seu plasma aglutinina anti-B. Essa característica do aglutinogênio A e da aglutinina anti-B caracteriza o tipo sanguíneo A. Uma pessoa que tem o tipo de sangue B vai ter nas suas hemácias o aglutinogênio B, mas vai ter a aglutinina anti-A dentro do seu plasma. E aí uma pessoa que é AB, ela tem aglutinogênios tanto A, tanto B, mas no seu plasma não tem nenhuma aglutinina. E uma pessoa do tipo O não tem aglutinogênios nas hemácias e tem as duas aglutininas, tanto a anti-B e a anti-A. Então vocês percebam que, se a gente olhar essa imagem aqui, a gente consegue analisar quem pode doar para quem. Se uma pessoa do tipo A receber sangue do tipo B, ela vai estar introduzindo esse tipo de hemácia. Esse tipo de hemácia tem aglutinogênio B, ou seja, né, uma substância estranha para o meu corpo que vou estar recebendo. E aí, o meu plasma, né, o plasma dessa pessoa vai, já que ele tem esse aglutinogênio anti-A, vai reagir. Então, uma pessoa do tipo A não pode receber do tipo B por causa desses aglutinogênios e não pode receber do tipo AB porque tem parte desses aglutinogênios também. Então, o A não recebe do B nem do AB. O B não pode receber do A porque vai estar recebendo isso aqui e ele tem isso aqui contra, então vai reagir. E o B também não pode receber do AB, porque tem parte dos aglutinogênios A, tá? E aí, então, a gente entende que o B recebe de todo mundo, porque ele não tem nada para reagir no seu plasma. E o tipo sanguíneo O, ele vai, né, dar para todo mundo, porque ele não tem nenhuma estrutura estranha para ser rejeitada, ok? Então, é mais ou menos isso que acontece aí, ó. Agora, puxando para uma característica genética. Então, esse esquema que mostra aqui, ó, ele ajuda a rever os conceitos de homozigoto e heterozigoto. Então, aqui, ó, quando eu trabalho Isão A, eu tenho um homozigoto A. Quando eu tenho Isão A e o Izinho, eu tenho um heterozigoto que carrega o tipo sanguíneo A. E quando eu tenho Izinho, eu tenho um homozigoto, só que com uma característica recessiva. Então, isso a gente já viu em aulas anteriores, certo? Os alelos Isão A e Isão B são codominantes. Olha aqui, o que é ser codominante? Ocorre quando dois alelos de um indivíduo heterozigoto se expressa de forma integral. Então, por exemplo, quando os dois estão presentes, tanto o isão A quanto o isão B, nas células de um indivíduo, este será do tipo AB e não possuirá nenhum tipo de anticorpos, tá? Agora, ambos, tá? Tanto o isão A quanto o isão B, eles são codominantes entre eles, mas eles são dominantes em relação ao izinho, tá? O izinho só vai se manifestar se tiver dois. Então, o tipo sanguíneo O, ele é uma característica recessiva, né? E aí, nós também vimos aqui, ó, a identificação dos tipos sanguíneos. De forma bem simples, como que é feita essa identificação? Duas gotas de sangue, tá? Em 2 gotas de sangue são adicionados gotas de anticorpos anti-A e vão verificar se vai haver uma reação, se vai coagular. Se por um acaso coagular esse anti-A neste sangue, significa que a pessoa tem o tipo sanguíneo A. Se não coagular, agora eu vou adicionar o anticorpo anti-B. Se não coagular nessa gota de sangue, então significa que não vai ter nenhuma influência. Então, nesta amostra, coagulou de um lado, mas não coagulou do outro, significa que o meu exame aqui, ele é do tipo A, tá? E aí a gente tem um exercício para entender melhor sobre isso, que é esse aqui, ó. Neste exercício que a gente fez em sala e corrigiu,
Nós temos lá lâminas, 4 lâminas, cada lâmina com 2 gotinhas de sangue, justamente para que uma pudesse receber, essa aqui de cima recebe o anti-A, aquele anticorpo anti-A. E aqui embaixo vai receber então o anticorpo anti-B, tá? Se o sinalzinho negativo e positivo vai nos falar se aglutinou, ou seja, reagiu, ou se não aglutinou, se não reagiu. Então, negativo, não reagiu, positivo, reagiu. Se não reagiu em nenhum dos dois, nem no anti-A e no anti-B, significa que o indivíduo aqui é do tipo O. Se reagiu nos dois, ele é tipo sanguíneo AB. Se só reagiu no B, ele é tipo B. Se só reagiu no A, ele é tipo A. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. E vamos terminar falando um pouquinho sobre a transfusão de sangue, tá? Em uma transfusão de sangue, é preciso levar em conta quais os anticorpos que estão presentes no plasma do receptor, tá? E quais os antígenos presentes nas hemácias. Então, a reação ocorre, tá? Eu vou receber um sangue, eu vou receber umas hemácias que contêm antígenos e elas vão entrar no meu plasma. Se o meu plasma tiver anticorpo para aquele antígeno, vai reagir, vai aglutinar e vai dar um problema, tá? Assim, um paciente que tem sangue do tipo A apresentará anticorpos anti-B, tá? Em seu plasma. Se esse paciente receber do tipo B, ou seja, o sangue de um doador cujas hemácias têm antígeno B, ocorrerá aglutinação do sangue, podendo causar sérios danos ao receptor, tais como entupimento de vasos sanguíneos, né, importantes no coração e no cérebro, queda de pressão arterial, destruição aí, ó, de hemácias e diminuição dos transportes de gás oxigênio. E isso pode levar à morte. Então, respeitando essa regrinha, a gente tem que o tipo sanguíneo O, ele dá para o A, ele dá para o AB e ele dá para o B, mas ele só recebe dele. Então, ele é o doador universal. É aquele que a gente fala, dá para todo mundo. O tipo A, ele só recebe dele mesmo e do O. Então, ele recebe de dois, do O e dele. E ele pode dar para o AB. O tipo B é a mesma coisa do A. Ele só recebe dele e recebe do O, mas ele pode dar para o AB também, tá? E o AB recebe de todo mundo. Então, é chamado de receptor universal. Então, além de receber dele, recebe de todo mundo, tá? Então, essa é a regrinha da transfusão de sangue. Por isso que é importante a gente respeitar. Na transfusão do sangue, né? Quando a gente vai receber sangue total, ou seja, a bolsa cheia, que contém plasma mais elementos figurados, só é feita em casos de pacientes que perderam muito sangue. Normalmente, o sangue, quando a gente deixa no Hemosul, ele é analisado, ele é fragmentado em partes e cada parte normalmente vai ser destinada para a sua função mais específica. Agora, quando precisa-se de muito sangue, aí você toma o sangue total, tá? Que a gente fala assim. Pessoal, o que eu queria falar neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês então na nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau!